Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da BB Seguridade, de ticker BBSE3, uma empresa do setor de seguros que não sai da carteira dos adoradores de dividendo. Então vamos embora, vamos para a análise, sem enrolação. Bom, para quem não sabe, meu nome é Fernando e esse é o Rapidinhas de Investimento. Hoje vamos dividir a análise em 4 grupos de indicadores: os de valuation, os de endividamento, os de rentabilidade e os de crescimento. Então vamos embora. Vamos começar agora com algumas informações importantes que os investidores iniciantes normalmente não avaliam, mas que são muito importantes para a nossa análise. Primeiro vamos falar do Free Float, que é quantos por cento das ações estão em livre negociação no mercado para que nós, investidores, possamos comprar. A BB Seguridade hoje apresenta um free float de 33,58%, ou seja, 33,58% das ações da BB Seguridade estão em livre negociação no mercado. Agora falaremos do Tag Along, que indica pra gente o grau de proteção ao acionista minoritário em caso de mudança dos grandes acionistas da empresa. É importante explicar que existem 3 tipos de ações: as ON, as PN e as Units. As ON são chamadas de ordinárias, elas terminam com o ticker em 3 e te dão direito ao voto na Assembleia. As ações PN são chamadas de ações preferenciais. Elas terminam no ticker em 4 e te dão preferência na distribuição de dividendos. E as ações Units são um conjunto de ações estipulado pela empresa de ações ON e PN. Com relação a esse indicador, todas as ações ON têm 100% de tag along. O ideal para todas as empresas é que esse indicador seja de 100%, tanto nas ações PN quanto nas ações ON. Como a BB Seguridade BBSE3 é uma ação ON, ela apresenta 100% de tag along. Bom, sabendo dessas informações anteriores, agora a gente pode começar a analisar um pouco do preço da ação. O preço das ações da BB Seguridade no dia da gravação desse vídeo estava em R$ 23,73. Vamos dar uma olhada no gráfico de histórico do preço dos últimos anos. Ao avaliarmos o histórico do preço, conseguimos ver que a empresa ainda não se recuperou completamente da crise de 2020. Antes da crise, em fevereiro de 2020, o preço da ação estava em R$ 33,60. Em março, no auge da crise, o preço chegou a R$ 21,23. Após o pior momento da crise de 2020, as ações da BB Seguridade chegaram a custar R$ 29,75 em dezembro do mesmo ano. Mas as incertezas do mercado brasileiro e o resultado do quarto trimestre de 2020 fizeram os preços da ação flutuarem até os patamares atuais. Iniciaremos agora os indicadores de valuation, começando pelo Dividend Yield, que é quantos por cento do preço da ação hoje é distribuído em juros sobre capital próprio e dividendos a seus acionistas. Para quem não sabe, dividendos são parte dos lucros da empresa distribuídos aos acionistas, que nesse caso somos nós. O Dividend Yield da BB Seguridade hoje está em 5,69%, ou seja, nos últimos 12 meses, a empresa distribuiu ao seu acionista por meio de juros sobre capital próprio e dividendo aproximadamente R$ 1,35 por ação. Veremos agora o gráfico de histórico do indicador. Olhando o gráfico do Dividend Yield, conseguimos ver que o indicador apresenta altos e baixos ao longo dos anos, mas sempre distribuindo mais do que a média das ações do Ibovespa, que é de aproximadamente 3,5%. Podemos ver também que o indicador está um pouco abaixo da sua média histórica, que é de 6,61%. Vale lembrar que mesmo no ano da crise de 2020, a BB Seguridade teve um Dividend Yield de 9,40%, um excelente sinal. É importante dizer também que a BB Seguridade se beneficia com o aumento da taxa de juros, tendendo a conseguir um melhor resultado financeiro com seu caixa de prêmios arrecadado. Prêmio, para quem não sabe, resumidamente, é o preço a ser pago para a aquisição dos seguros. Vamos avaliar agora o gráfico de proventos da empresa. Proventos que são a soma do valor absoluto dos dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos pela empresa. Dando uma olhada no gráfico, conseguimos ver que ela distribui dividendos ininterruptamente. Notamos também certa estabilidade na distribuição, não apresentando baixas representativas em seu gráfico de histórico. Em complemento à análise do Dividend Yield, vamos analisar agora o Dividend Payout, que é quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas em juros sobre capital próprio e dividendos. Importante ressaltar que dessa vez é quantos por cento dos lucros e não do preço da empresa como no Dividend Yield. O ideal é que a empresa não distribua mais de 100% dos seus lucros, indicando que a distribuição dos seus dividendos é sustentável. Hoje, o payout da BB Seguridade está em 70%, ou seja, 30% dos lucros da empresa continuam no caixa para reinvestimento. Vamos ver seu gráfico de histórico. Avaliando o gráfico, conseguimos ver que até 2017 o payout da empresa girava em torno de 80%, porém nos 2 anos seguintes a BB Seguridade distribuiu mais de 100% dos lucros, algo que deve ser avaliado mais a fundo, podendo ser um acúmulo de lucros anteriores ou diversos outros motivos. Como vimos anteriormente, no ano de 2020 a empresa voltou a distribuir abaixo de 100% dos lucros, o que é um bom sinal. Continuando agora com os indicadores de valuation, temos o P sobre L, que é o preço da ação atual dividido pelos lucros da empresa por ação.
Ele indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa vai retornar em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador é que ele não seja maior do que 15, como disse Benjamin Graham, um criador do livro O Investidor Inteligente, e o mentor de Warren Buffett. O P sobre L da empresa hoje está em 12,32, que é um P sobre L bom se a gente está procurando empresas baratas. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico do PL. Dando uma avaliada no gráfico, percebemos que não houve tanta oscilação no indicador e que ele não esteve em patamares muito elevados, estando sempre entre 11 e 15. Nota-se também que o P sobre L atual está abaixo da sua média histórica, que é de 14,11. Lembrando aqui que nenhum indicador deve ser avaliado de forma isolada, sendo sempre necessário avaliar todo o conjunto de indicadores, além de outras informações, como o seu setor e o mercado atual. Agora falaremos do indicador P sobre VP, que é o preço da ação atual hoje dividido pelo seu valor patrimonial por ação. Ou seja, indica a relação entre o preço atual e o valor patrimonial da empresa. Lembrando que um P sobre VP igual a 1 significa que estaremos pagando pela ação o preço equivalente ao valor do patrimônio da empresa por ação. Segundo Graham, o ideal é que esse indicador não passe de 1,5. Hoje, o P sobre VP da BB Seguridade está em 7,43, bem acima do ideal. Ou seja, o preço da ação hoje está aproximadamente 7 vezes o valor patrimonial da empresa. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico do P sobre VP para avaliar os anos anteriores. O gráfico nos mostra um pico no indicador no ano de 2019. Nos mostra também que o P sobre VP da BB Seguridade nunca foi abaixo de 1,5, trabalhando sempre entre os patamares de 6 e 9. Sendo assim, temos que avaliar o indicador com relação à sua média histórica. Hoje, o P sobre VP está abaixo da sua média histórica, que é de 8,36. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nós entregamos a análise de 2 empresas por semana e muitos outros conteúdos instrutivos para que você saiba tudo sobre renda variável. Isso é muito importante para nós. O que para você demora só um segundo, para a gente vale muito. Então ajude esse canal a crescer. Você faz a diferença. Agora voltamos com os indicadores de endividamento, começando com passivos sobre ativos, que são uma comparação simples entre os passivos da empresa e os ativos da empresa. Se o indicador for maior do que 1, significa que a empresa tem mais passivos do que ativos. Se o indicador for menor do que 1, significa que a empresa tem mais ativos do que passivos. O ideal, é claro, é que esse indicador seja menor do que 1. Hoje, em 0,41, demonstra muito controle sobre os passivos da empresa, mostrando que os passivos da empresa equivalem a 41% do valor dos ativos da empresa. Vamos ver agora no histórico se sempre foi assim. Conseguimos ver que a BB Seguridade sempre teve mais ativos do que passivos, pois esse indicador sempre foi menor do que 1. Nesse caso, menor do que 0,65. Vemos também que houve um crescimento do indicador até 2019, porém em 2020 houve uma redução até os padrões anteriores. Vamos continuar avaliando os próximos anos para vermos se os passivos sobre ativos voltam a subir. Iniciaremos agora a análise da liquidez corrente da empresa, que indica pra gente a capacidade da empresa de pagar suas contas no curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante. Ativo circulante, que são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal para uma liquidez corrente saudável é que ela sempre esteja acima de 1, indicando para a gente a possibilidade de pagamento dos passivos dos próximos 12 meses com os ativos desses mesmos 12 meses. Por isso dizemos que é de curto prazo. Hoje, a liquidez corrente está em 1,27, estando dentro dos padrões do indicador. Veremos se isso é pontual ou não no gráfico. Avaliando o histórico, podemos ver que desde 2015 até 2019 houve crescimento da liquidez corrente. Porém, em 2020 percebemos uma queda brusca para 1,27. Notamos também que hoje o indicador está abaixo da sua média histórica, que é de 3,31. Teremos que avaliar os próximos anos com o objetivo de saber se esse parâmetro voltará aos patamares anteriores ou seguirá em queda. Se você está gostando dessa análise, vai gostar também da que fizemos da Energias do Brasil, ou EDP, como você quiser chamar. Está no card aqui em cima. Depois do vídeo, dá uma olhada lá. Vamos falar agora de rentabilidade. O ROI é um dos indicadores mais buscados quando se trata de análise de empresa, porque ele é a relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido da empresa. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. Hoje, a BB Seguridade apresenta um ROI de 60,27%, extremamente acima do ideal, muito positivo. Avaliaremos no gráfico agora se esse ROI é recorrente ou pontual. Podemos perceber no gráfico que o ROI da BB Seguridade teve um pico em 2019, chegando a aproximadamente 126%. Se retirarmos o ano de 2019, que foi atípico, percebemos que o nível comum do ROI da empresa varia entre 35% e 60%. Ela não está na carteira da maioria dos holders à toa. Falaremos agora do indicador de crescimento.
o CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, que indica pra gente a média ponderada do crescimento dos lucros dos últimos anos. O ideal é que esse indicador seja acima de 5%. Hoje está em menos 1,76%, muito abaixo do desejado. O valor desse indicador, sendo negativo, indica pra gente que nos últimos 5 anos a empresa vem diminuindo seus lucros em 1,76% ao ano. Agora veremos o gráfico do lucro líquido da empresa para ver se essa queda é tão relevante. Percebemos do gráfico que o lucro líquido da BB Seguridade não oscila tanto com o passar dos anos, tendo em média um lucro líquido de aproximadamente 4 bilhões de reais. É isso mesmo, não é milhões não, é 4 bilhões de reais, tendo lucrado em 2020 3,85 bilhões de reais. É importante dizer que os resultados da BB Seguridade foram muito impactados principalmente pela alta do IGPM no ano de 2020. Mas como já dissemos antes, a alta da taxa de juros pode auxiliar a recuperação da empresa, então teremos que avaliar os próximos anos buscando um desempenho positivo ou negativo. Se você chegou até aqui é porque esse conteúdo realmente está te ajudando, então inscreva-se no canal apertando no botão vermelho aqui embaixo. Não deixe de dar o seu like também para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo. Depois dessa análise, vamos a uma breve conclusão. O modelo de negócio da BB Seguridade é muito resiliente, mas acreditamos que pode haver oscilação no preço do ativo devido às incertezas da economia nacional, principalmente sobre a inflação. O mais importante é ficarmos de olho nos fundamentos da empresa, que tendem a ser positivos comparados a seus pares do mesmo setor. A BB Seguridade tem apresentado um alto nível de payout, o que a torna uma das melhores opções quando se trata de dividendos. O pior caso para a empresa seria a continuidade do crescimento do IGPM, podendo influenciar e muito os resultados dos próximos trimestres. Devemos lembrar que esse vídeo não é uma indicação de compra nem de venda de nenhum ativo em questão. Agora nos diga qual empresa você gostaria que avaliássemos, deixe aqui no comentário sua indicação. Então é isso, um abraço e até a próxima!